Abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 1. Semana passada nós estivemos assim conversando com a igreja sobre uma visão panorâmica sobre a epístola de Romanos, a razão a qual essa epístola está sendo escrita, o momento em que essa epístola está sendo escrita. Conversamos sobre isso semana passada. O momento em que a igreja em Jerusalém está vivendo um período de fome, uma crise que está acontecendo justamente, e o imperador Cláudio, por isso, ele faz o decreto e manda todos os judeus, todos os cristãos saírem de Roma e retornarem para Jerusalém. E nós vemos justamente que Paulo está levando uma oferta para a igreja em Jerusalém. Essa oferta onde ele não está levando sozinho, mas ele leva com uma comitiva, ou seja, e essa ideia de levar com a comitiva é justamente para dar uma palavra para produzir algo que nós conhecemos hoje por meio de uma palavra chamada transparência. Quando você está levando algo sozinho, isso pode dar um tom o que aconteceu, o que está acontecendo, será que realmente o que foi enviado chegou? Mas quando é uma comitiva, quando é uma comissão, você teoricamente tem a seguinte leitura: houve transparência. Veja que o apóstolo Paulo já nos ensina isso lá no primeiro século, a importância da transparência. E vimos justamente a razão que o objetivo de Paulo, que era chegar na Espanha, levar o evangelho até a Espanha. Ele queria o apoio da igreja de Roma para fazer isso. Essa visão panorâmica nós apontamos semana passada, fizemos uma aplicação chegando aqui justamente no verso 7, uma aplicação para a noite, mas nós gostaríamos assim de retornar ao capítulo 1 e aí lermos os 4 primeiros versículos, e semana que vem nós continuarmos a partir do verso 5, porque queremos falar sobre algumas marcas. Primeiro, que o evangelho tem. Segundo, que a igreja tem. E terceiro, que aqueles que foram chamados para uma missão específica têm. E hoje eu quero falar sobre as marcas do evangelho. Sobre as marcas do evangelho que nós devemos ter. E uma vez que temos que ter a marca do evangelho, precisamos entender algumas questões que o texto trata aqui, apresenta aqui, e que nós precisamos assim assimilar essas marcas e aplicá-las em nossa vida. E aí eu quero pedir que você faça a leitura junto comigo, acompanhe junto comigo, melhor. Romanos capítulo 1, a partir do verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito ao Filho, o qual, segundo a carne, veio na descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Esse é a perícope que nós vamos assim meditar na noite de hoje. Queremos assim fazer uma aplicação às nossas vidas. A carta de Paulo aos Romanos, que ela tem uma importância tão grande, que o nosso irmão Agostinho de Hipona, ele foi extremamente impactado pela leitura desse evangelho. E a partir da leitura do evangelho de Romanos, ele muda... Oi? Ah, não, tá. A partir da leitura do evangelho da epístola de Romanos, nós temos exatamente um momento especial na vida de Agostinho, o qual ele, assim, tem toda uma mudança radical na sua vida. De igual maneira, tem o nosso irmão Martinho Lutero, o qual ele lê também a epístola de Paulo aos Romanos, ele absorve o conteúdo da leitura, ele começa a entender que a justificação é pela fé, ele começa a entender a graça, ele começa a entender todas as verdades e os princípios que Paulo trata aqui
E assim, ele inicia o maior movimento marcado na história no século XVII, que foi a Reforma Protestante. De igual maneira, nós vamos ver justamente homens e mulheres sendo impactados pela leitura dessa epístola. Uma epístola que fala e que trata da graça de Deus. Uma epístola que fala e que traz assim para nós um ensino daquilo que é o amor de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, e também nos apresenta quem nós realmente somos. E aqui no capítulo 1, nós vamos ver aqui, o apóstolo Paulo, ele trata alguns assuntos logo na sua saudação. E na sua saudação ele vai trazer para nós, entre outros dois tópicos que nós iremos tratar em um outro momento, mas hoje eu quero tratar com vocês sobre as marcas do Evangelho. Nós sabemos, queridos, que a nossa vida, ela é produzida por meio de marcas. Existem coisas que marcam a nossa história, que marcam a nossa vida. Quando nós olhamos para todo o nosso conteúdo, toda a nossa história, nós vamos ver que existiram momentos que foram marcantes. E quando nós olhamos para o passado, essas marcas, elas vêm com tanta força que nós conseguimos, em alguns momentos, até lembrar de detalhes. O Evangelho, ele não é diferente. O Evangelho, ele também tem as suas marcas. E essas marcas, nós precisamos observar que Paulo trata elas aqui, nos apresenta essas marcas, e com elas nós aprendemos e temos lição maravilhosa para a nossa vida. A partir do verso 1, quando o apóstolo Paulo, ele começa a falar, ele nos apresenta justamente a marca do mensageiro do Evangelho. O mensageiro do Evangelho é aquele que tem algumas marcas consigo. Aquele que anuncia o Evangelho é aquele que tem algumas marcas consigo. A primeira marca que Paulo traz é justamente essa segunda palavra do verso 1, servo. É interessante que Paulo, ele não se apresenta como apóstolo em primeiro lugar. Ele não, porque a ideia de apóstolo é justamente aquele que alguns podem até entender de maneira como hierarquia. Por exemplo, o apóstolo é aquele que é maior que o pastor, e é maior que o bispo, é maior que alguns cargos, alguns vão entender dessa maneira. Outros não vão se confortar, não vão se achar muito confortáveis com o título de apóstolo e vão querer até títulos outros e títulos acima, e vão em busca e criando assim situações maiores. Mas na verdade, quando Paulo ele se apresenta, ele não se apresenta trazendo sobre si um título que os homens possam olhar para ele e dizer assim: esse é o que está acima de todos. Esse é o cara. Paulo não se apresenta dessa maneira. Paulo, ele usa justamente a expressão servo. Ele diz: eu sou servo. E se existe uma marca do mensageiro do Evangelho, é que o mensageiro do Evangelho de Cristo Jesus precisa entender que ele é servo. Mas é interessante quando Paulo usa a expressão servo, é que ele não usa o termo de diaconia. Diácono, eu sou um diácono, ou seja, aquele que vai servir a mesa, aquele que vai servir a viúva, aquele que vai servir... Paulo não usa a palavra diácono, ele não usa isso. De igual maneira, para servo, Paulo, ele não usa também um outro termo que é terapon, ou seja, que vai dar ideia àquele sentido de terapia. Ou seja, eu sou aquele que posso ajudar vocês, trazer assim, eu sou servo nesse sentido, de contribuir com vocês, para vocês terem assim, dias tranquilos, dias mais amenos. Paulo também não usa esse termo. Paulo também não usa o termo de servo, como que é o letorgos, que vai justamente trazer a ideia de liturgia. Eu não sou um servo de uma liturgia. Paulo não trabalha essa ideia. Quando Paulo ele diz Paulo, servo, ele diz assim, ele usa uma palavra no grego chamada doulos.
o que essa palavra tem e nos ensina. Doulos é usado para escravo. Eu não sei se vocês já observaram. Existe uma gola chamada colarinho clerical. Né? Colarinho clerical. Colarinho clerical é justamente aquele colarinho branco, né? Que usa em torno do pescoço. Aquilo ali tem um significado. E o significado é justamente os escravos, eles, quando estavam ali presos, estavam a serviço, eles tinham uma marca consigo e levavam no pescoço algo que dizia assim: ele tem um dono. A ideia do colarinho clerical é isso, é dizer: eu tenho um dono. E esse dono é o Senhor Jesus. Quando Paulo está dizendo assim: eu sou servo, ele está dizendo assim: eu sou propriedade de alguém. Isso é interessante. A marca do mensageiro. O mensageiro, muitas vezes, tem muitos mensageiros, tem muitos que pensam, e às vezes nós mesmos podemos pensar assim, porque achamos e temos o seguinte pensamento: que eu sou dono do meu próprio nariz, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero e bem entendo, a vida é minha, eu faço o que eu quiser dela. Esse é o grande problema, muitas vezes, da vida da igreja. Achar que a igreja é dona de sua própria vida. E quando nós acreditamos e pensamos que somos donos de nossa própria vida, é mais ou menos dizer assim: Cristo, o sacrifício que tu fizeste lá na cruz não está com nada, não tem valor, porque quem manda na minha vida sou eu. E tem muita gente, muitas pessoas que estão agindo e que vivem dessa maneira, acreditando que são donos de si. Mas olha, o grande apóstolo Paulo, se juntarmos todos nós que aqui estamos, a nossa história de tudo aquilo que nós fizemos para o Evangelho de Cristo, talvez tudo que nós fizemos não chegue a 1/3 daquilo que o apóstolo Paulo fez para o Evangelho. O maior missionário na história da igreja. E um homem que ele não está acomodado. Ao contrário dos dias de hoje, existem aqueles que dizem assim: olha, eu já fiz tanta coisa para o Senhor, já fiz tanta coisa na obra, deixe sair para os outros, né? Vai se encostando. Paulo não tem esse pensamento, não. Olha o que o camarada fez, ele já evangelizou toda a região da Antioquia. Ele já passeou naquela região da Ásia. O camarada está de olho em Roma. Muito embora Roma já esteja evangelizado, mas o objetivo dele é chegar na Espanha. Paulo, com relação ao Evangelho, ele sonha, ele avança, porque ele entende que ele é servo. E quando ele diz aqui, ele fala assim: Paulo, servo. Mas servo de quem? Lembrando que a palavra é doulos, ou seja, eu sou propriedade de alguém. E esse alguém, o texto está dizendo claramente: servo de Jesus Cristo. Paulo está dizendo: eu sou propriedade de Jesus Cristo. Paulo, ele ratifica a palavra de Pedro. Paulo, ele caminha junto com o Evangelho da Graça. Paulo, ele vai dizer: olha, se eu aqui estou falando com vocês, eu falo porque alguém me comprou por um sacrifício lá na cruz do Calvário, e esse alguém tem nome, o nome dele é Jesus Cristo. Paulo, ele não chega com títulos, ele chega com a qualidade de servo, aquele que foi comprado e é propriedade de Jesus Cristo. Se nós temos aí uma das marcas do Evangelho, é a marca do mensageiro desse Evangelho. E Paulo se apresenta aqui como aquele que é propriedade daquele que gerou o Evangelho. Depois, ele vai usar uma outra expressão. Veja que ele ainda não está falando que ele é apóstolo. Ele primeiro diz que foi chamado.
Em primeiro lugar, ele se apresenta como aquele que foi chamado para ser. Se tem uma das características, se aquele que é o mensageiro do evangelho, aquele que é um atalaia, aquele que é o pregador, aquele que é o que anuncia boas novas de salvação, aquele que é o discipulador, aquele que anuncia o evangelho ao mundo, uma das características dele é ser servo. E a segunda é que ele tem que ser chamado. Não existe a possibilidade mínima de qualquer um na face da terra ser servo para efetivamente realizar a obra do Senhor sem que esse seja chamado. Sabe por que você está aqui hoje, querido? Sabe por que você hoje saiu da sua residência e veio aqui? Sabe por que você tem a necessidade de se reunir com os santos? Sabe por que você tem essa coisa latente no seu coração, queimando no seu coração, a fim de falar da graça de Cristo Jesus para outros? Por uma única razão. E a razão não é porque você entendeu, é porque você foi chamado. Paulo, ele se apresenta dessa maneira: eu sou servo de Jesus Cristo, chamado, mas chamado por quem? Se eu sou servo de Jesus Cristo, se Jesus Cristo é o meu dono, então eu fui chamado por Ele. Queridos, observe a grandeza dessa fala. Se você tivesse sido chamado por mim, pela minha pessoa, você poderia atender, não atender, se sentir confortável, não se sentir confortável. Poderia até não dar nem a mínima para o meu chamado. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa importante. Eu sou uma pessoa comum, igual a todos. Mas observe, o apóstolo Paulo, ele foi chamado, nada por nada mais e nada menos, por aquele que é o início e o fim. Aquele que estava no início de todas as coisas. Aquele por meio de quem tudo foi feito e para quem tudo foi feito. Ele foi chamado pelo Rei da Glória. Ele foi chamado por Jesus Cristo. Se Paulo foi chamado por Jesus Cristo, o Rei da Glória, eu tenho a notícia maravilhosa para dar a você. Você também foi chamado, nada mais e nada menos, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. E se você foi chamado pelo Rei da Glória, por que que você ainda está assentado no lugar aonde sempre esteve e ainda não levantou e não foi? O que é que falta, querido? Você entender que quem te chamou não foi o pastor Marcos. Quem te chamou foi Jesus Cristo, o Rei dos Reis. O apóstolo Paulo, ele entende isso, ele compreende isso. Ele fala: eu sou servo, eu sou propriedade de Jesus Cristo. E foi Jesus Cristo que me chamou. Se eu aqui falo com vocês, eu falo porque Ele me chamou. Mas Ele me chamou para quê? Para ser apóstolo. A palavra apóstolo é interessante também. Porque apóstolo não significa aquele que é o maioral, muito embora essa é a leitura que muitos têm. E aí hoje se tem até aquela condição: apóstolo não é suficiente, eu agora quero ser patriarca, tem um termo aí agora, alguns aí estão seguindo a linha de patriarca, alguma coisa desse tipo, né? E usar uma camisa, e hoje eu estou vindo assim com a camisa bem normal. Tem um irmão nosso aqui que falou assim comigo esses dias: pastor, eu acho muito bonita, né, aquela roupa sacerdotal, com estola. Eu falei, eu também acho bonito, meu irmão. Ele está aqui hoje. Eu falei, eu também acho bonito, meu irmão.
E em breve eu vou comprar uma para mim, eu tenho vontade de comprar uma para mim, em breve eu vou comprar uma para mim. Eu também acho muito bonito. Mas hoje eu fiz questão de nem o terno colocar, eu vim com a camisa. Eu queria ter vindo de camiseta, mas eu achei que seria uma afronta. E eu preferi vir assim. Sabe por quê? Para exemplificar algo a vocês. Não basta somente ter o título de paipóstolo ou patriarca, mas hoje se tem, inclusive, a ideia da vestimenta sobre o corpo, que tem que ser, inclusive, nas cores e na linhagem de Moisés, Israel. É uma confusão muito grande que se faz de tudo. O apóstolo Paulo, ele fala: eu sou apenas propriedade de Jesus Cristo, o qual sou propriedade porque ele me chamou. Olha, logo no primeiro versículo, quanta coisa Paulo está ensinando a nós. Eu sou servo porque ele me chamou, e ele me chamou para ser apóstolo, e apóstolo é aquele que é chamado para cumprir uma missão específica, para cumprir uma ação, para realizar uma ação. Essa é a função do apóstolo. O apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo: esse sou eu. Se existe alguma coisa que nós podemos dizer, se existe algo que nós podemos dizer que são as marcas dos mensageiros do Evangelho, essa primeira marca é servo, a segunda é o chamado, a terceira é que ele foi separado para a realização e o anúncio desse Evangelho. Com relação ao chamado de Paulo, ele não trabalha só aqui, ao chamado dele por Cristo. Ele não trabalha a ideia só em Romanos, mas vamos ver um outro texto muito interessante, Efésios 2, verso 20. Paulo também está falando isso, Paulo também está tratando isso, Paulo também está conversando isso, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E aqui é interessante, porque quando Paulo fala que apóstolos e profetas, Paulo está trazendo para nós um ensino, que é o seguinte: assim como os profetas estão para o Antigo Testamento, os apóstolos estão para o Novo. Essa é a ideia que Paulo trabalha aqui. Assim como aqueles que foram profetas, e somente aqueles foram, assim os apóstolos estão para o Novo Testamento. Mas quem são esses apóstolos? Aqueles que foram chamados por Cristo, acrescido daquele que fora nascido fora do tempo, que é o caso de Paulo. E aí, cessou. Ou seja, se temos apóstolo na Bíblia, temos. E quem foi o último apóstolo? Paulo. Hoje, ordenação ao apostolado é bíblico? Não. Simples assim. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo quem? Cristo Jesus, a pedra angular. Veja que quando Paulo ele trabalha a ideia aqui, ele está dizendo que a pedra, a base da igreja, não é Pedro. Porque Paulo entende perfeitamente que Pedro é somente fragmento de uma rocha maior, que é Cristo Jesus. Porque a base, a rocha, a pedra angular, aquela onde a igreja está realmente centralizada, onde a igreja está edificada, onde a igreja está firmada, essa pedra chama-se Cristo Jesus. Cristo Jesus, o dono de Paulo, o meu dono, o seu dono. Cristo Jesus, aquele que chamou a Paulo, chamou a mim, chamou a você. Cristo Jesus, aquele que me separou para o Evangelho, separou você para o Evangelho. As marcas do mensageiro. E temos as marcas do Evangelho. A primeira marca é a marca que o mensageiro tem.
E é interessante quando nós falamos de chamado, nós vamos ver que essa é uma prática que Deus ele desenvolve. O grande profeta do Antigo Testamento, chamado Jeremias, quando ele trata com a igreja, e quando ele está tratando com o povo de Israel, e em especial com o reino do sul, porque o reino do norte já havia sido conquistado, mas ele está falando para o reino do sul: arrependam-se, 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 porque do norte virá o castigo se vocês não se arrependerem. O povo não se arrependeu, a Babilônia chegou, conquistou, e todo mundo foi levado por Nabucodonosor. Nós vamos ver que esse grande profeta, existe algo especial que acontece na vida dele. Jeremias, capítulo 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Isso aqui é Deus falando. E antes que saíste da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Observe, se Jeremias, ele foi o grande profeta para o povo de Israel, em um período de decadência espiritual, de decadência moral, ele só foi esse grande profeta, e aí não foi por causa da escola, não foi por causa da sua faculdade, não foi por causa das suas qualidades, virtudes e etc. Ele foi esse grande profeta porque ele foi chamado por Deus. Mas veja que ele foi chamado antes mesmo que tivesse saído do ventre de sua mãe. Deus já o havia separado para profetizar a nação de Israel. O chamado de Deus é assim. Esse é o chamado de Deus. Sabe por que hoje você pode dizer que você é servo de Deus? Que você é salvo em Cristo Jesus? Por uma razão. Porque antes sequer de você ter sido gerado, o próprio Deus já formalizou o chamado para a sua vida. É isso que acontece com Jeremias. Esse chamado, Paulo tem plena consciência disso. Atos 9, verso 6. Ele vai trazer esse ensino. Lucas traz esse ensino e nos apresenta isso. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Veja que Deus aqui, Cristo no caso em especial, aqui é o Filho, falando com Paulo, ele não fala assim: Paulo, por favor, vai lá na cidade e vê se alguém tem alguma coisa para te dizer. Não é isso que é dito para Paulo. Paulo, faz o seguinte: será que ali na cidade tem alguém que possa, você conhece alguém ali na cidade que possa lhe dizer o que tem que ser feito? Não é isso que o texto diz. O texto diz: levanta-te, é imperativo, é ordem, levanta-te. O segundo, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Por quê? Porque eu é que estou te chamando, eu é que estou te enviando. O chamado de Deus é assim, queridos. E Paulo tem essa convicção. Paulo não tem dúvida disso. Ele vai trazer esse ensino ainda em Gálatas, quando ele vai conversar com os Gálatas lá no capítulo 1, verso 15. Quando ele vai dizer para os Gálatas exatamente o seguinte, Gálatas 1,15: quando, porém,
ao que me separou. Olha a convicção dele. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. O apóstolo Paulo, ele tem plena convicção do seu chamado, e no momento em que ele foi chamado, ele sabe que o chamado dele se deu, não foi somente na estrada de Damasco. A estrada de Damasco foi um momento em que esse chamado que já havia acontecido na eternidade foi concretizado. Vou exemplificar para você. Abriu o concurso, se eu não me engano, agora abriu o concurso para a PRF e para a Polícia Federal, alguma coisa assim. Se você é habilitado, se você tem nível superior, vai lá, se inscreva. O salário é muito bom. Estude e passe, né? E você vai ter uma mudança radical de vida. É muito bom. Como que funcionam os concursos públicos? Da seguinte maneira: você se inscreve, vai lá, faz a prova e você pode passar. Mas existem duas formas de passar. A primeira é você conseguir simplesmente uma pontuação acima da média. E você só passou na prova. Mas você não vai ser chamado. Você passou com nota suficiente para ficar entre aqueles que estão entre os classificados. Então, você passou, tem nota suficiente para ser chamado. E no momento certo, você será chamado. Quando Paulo está dizendo aqui, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, Paulo está dizendo assim, olha, é mais ou menos da seguinte maneira: foi feita uma prova, essa prova me aprovou, e a partir dessa aprovação é que eu fui chamado. Mas o detalhe é que a prova quem fez não foi Paulo, o detalhe é que a prova quem fez foi Jesus Cristo. Esse é o detalhe. Em Cristo todos são salvos. Em Cristo todos são justificados. Em Cristo Moisés é justificado. Em Cristo Isaías é justificado. Em Cristo Jeremias é justificado. Em Cristo Paulo é justificado. Em Cristo Pedro é justificado. Em Cristo eu e você somos justificados. Cristo justificou a todos. E o texto fala mais. Paulo, ele foi nada mais e nada menos do que um assassino de cristãos. A Bíblia fala isso com muita clareza. O jovem Estevão morreu sob o consentimento de Paulo. Paulo era perseguidor da igreja. Paulo matava os cristãos, acreditando ele que estava fazendo o serviço de Deus, em função da origem dele, porque ele era hebreu, de hebreu, da linhagem dos fariseus. Então ele entendia que o cristianismo era algo ruim, era uma heresia, e então ele acreditava que matando os cristãos, ele estava fazendo o serviço de Deus. Isso é importante nós entendermos. Até que no momento em que ele tem um encontro com Cristo, o próprio Senhor Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a pergunta de Paulo é: eu perseguindo? Mas quem? Mas como eu estou te perseguindo? E aí é explicado para Paulo como isso acontece. Você está perseguindo os meus. Se você persegue os meus, você está me perseguindo. E aí é onde Paulo entende, compreende que o que ele estava fazendo não era efetivamente a obra do Senhor, mas era um ataque ao próprio Deus. E aí é onde Paulo ele tem a sua vida mudada e transformada. O que significa dizer? E a graça de Cristo, queridos,
ela é para todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, independente do que fazem ou deixaram de fazer, ou o que poderão vir fazer. A graça de Cristo é assim. E quando Cristo chama, Ele chama os seus para realizarem a sua obra. O chamado de Cristo foi feito a você. E você tem realizado a obra do Senhor como ela deve ser realizada? Ou você tem se silenciado ao longo da história? Mas olha que coisa interessante, se tem as marcas daquele que leva o Evangelho, existe uma coisa chamada que principalmente o pessoal de reportagem, eles falam fonte, origem. Quando nós olhamos para equipamentos eletrônicos e nós falamos de fonte, nós estamos falando daquilo que vai dar energia, aquilo que irá alimentar. E a pergunta é, se o Evangelho existe, onde está a fonte desse Evangelho? Onde está a fonte desse Evangelho que Paulo prega? Ele vai dizer aqui no texto. Ele diz que foi separado para o Evangelho de Deus, verso 2, o qual foi por Deus. Paulo ele está dizendo exatamente o seguinte aqui para a igreja de Roma: o Evangelho que eu prego não é um Evangelho criado da minha mente, fruto da minha mente, produzido na minha mente ou no meu coração. O Evangelho que eu prego e que eu anuncio a vocês é o Evangelho que foi gerado por Deus, tem a sua origem em Deus. Deus é o criador dessa mensagem de boas novas de salvação para a sua vida. Observe, Paulo foi chamado pelo próprio Deus, mas para pregar não o Evangelho dele, mas para pregar o Evangelho do próprio Deus. Novamente, tudo está relacionado com Ele, por meio dele, para Ele. Se nós vamos ver que a fonte está em Deus, então nós vamos entender que a função de Paulo não é criar uma novidade, mas é simplesmente continuar a pregar um evangelho que já existia, que já fora ensinado aos demais apóstolos e ensinado pelo maior professor que existiu em qualquer seminário, em qualquer faculdade e na história, chamado Jesus Cristo. O que Paulo faz não é pregar algo novo, mas Paulo está pregando a mensagem, e a própria mensagem ensinada por Cristo Jesus. Eu prego o Evangelho, fui chamado para pregar o Evangelho, o qual foi criado e tem a sua origem no próprio Deus. Evangelho esse, prometido, evangelho esse já comunicado aos profetas. O texto está falando isso. E é interessante quando nós encontramos essa palavra profeta aqui. Existe um grande missionário que ele vai evangelizar a região da China. E ao evangelizar a região da China, o nome dele é Richard Gaffney. Ele vai evangelizar a China, ele fica alguns anos na China. Em um determinado momento ele é expulso da China, retorna aos Estados Unidos. E depois ele retorna após a Segunda Guerra, ele retorna justamente para dar continuidade, mas também finda os seus trabalhos na China e volta. E esse grande missionário, ele tem uma leitura acerca do que é a Bíblia. E por que eu estou falando da Bíblia agora? Porque Paulo, conforme falei, ele é servo, ele é chamado, ele é separado para pregar o Evangelho que é do próprio Deus, que tem a origem no próprio Deus, prometido por intermédio dos profetas e das Sagradas Escrituras. O que esse homem, que foi um grande missionário na China, ele vai dizer?
A frase dele é a seguinte, e aí eu tenho uma colinha aqui dessa frase. Ele fala: a Bíblia é uma unidade, e esta unidade é tão clara que o Novo Testamento funciona como intérprete do Antigo Testamento. Que esse grande missionário, e que o seu filho, que também se chamou Richard Gaffin Jr., ele fala justamente que o Novo Testamento, ele não anula o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento é a explicação do Antigo Testamento. Quando o apóstolo Paulo está dizendo assim, por intermédio dos profetas, é porque o apóstolo está falando, esse evangelho que eu anuncio a vocês, ele já estava inserido nas Sagradas Escrituras por meio do anúncio dos profetas. Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura é a palavra do próprio Deus. Paulo está trazendo essa ideia para nós, Paulo está trazendo esse ensino para mim e para você. Mas se podemos dizer que as marcas do Evangelho, em primeiro lugar, elas estão contidas em relação ao mensageiro, que o mensageiro ele tem essas marcas. Se nós sabemos que o Evangelho ele tem uma fonte, ele tem uma origem, e Paulo trabalha isso aqui no verso 2, nós vamos ver que o Evangelho ele não somente é algo dito por ser dito, mas o Evangelho ele tem uma essência. E o que é a essência? É aquilo que dá vida. É aquilo que leva o que é mais valoroso adiante. Exemplo. Você deseja usar um perfume. Esse perfume, uma das bases que ele pode ter é o álcool. Alguns podem ter uma base menor de álcool e mais água e por aí vai. Mas tem uma coisa que todo perfume tem que ter. E se ele não tiver isso, ele é tudo, menos perfume. É a essência. Pode ter corante, pode ter um monte de coisa. Mas tem que ter. Se não tiver a essência, ele é tudo, menos perfume. Porque a essência é o que dá a característica, é o que dá a identidade, é o que leva a vida daquilo que você tem. E o Evangelho, ele tem uma essência também. E a essência do Evangelho não é uma instituição. Por que eu falo instituição? Sábado agora, o programa Verdade e Vida, ele foi suspenso do ar. A Rede Bandeirantes, ela quebrou o contrato do programa Verdade e Vida. Para quem não sabe, o programa Verdade e Vida é um programa administrado pela Agência Presbiteriana de Comunicações da nossa igreja. Normalmente, quem prega no Verdade e Vida, normalmente, é o reverendo Hernandes, é o reverendo Jailton Lima, que já foi pastor aqui também. Ou seja, normalmente são esses dois pregadores que estão no Verdade e Vida. E a Rede Bandeirantes simplesmente falou assim: a PECOM, nós, a partir de hoje, nós estamos informando a vocês que o programa está suspenso. A conversa foi essa, foi um informativo, sem direito à resposta e sem direito a recurso. A Bandeirantes falou assim: a partir de hoje, está suspenso. O programa acabou. Sábado foi o último programa transmitido do Verdade e Vida na Rede Bandeirantes. E a APECOM está vendo aí algumas coisas. Nós estamos aí, estou conversando com alguém da APECOM para ver se a gente consegue alguma coisa para poder colocar também nos nossos canais de mídia digital e trazer e anunciar, que a gente tem aqui disseminar a palavra de Deus. O negócio é pregar a palavra de Deus. A tempo e fora de tempo. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Se o programa Verdade e Vida, ele foi suspenso,
do ar da Rede Bandeirantes, isso não significa que o Evangelho acabou. Por quê? Porque a essência do Evangelho não é uma instituição chamada APECOM. A essência do Evangelho não é uma instituição chamada Verdade e Vida. A essência do Evangelho não é uma instituição chamada Igreja Presbiteriana do Brasil. A essência do Evangelho é aquilo que Paulo trabalha aqui a partir do verso 3. Ele está dizendo assim, com respeito a seu filho. Sabe qual é a essência do Evangelho, querido? É Jesus Cristo. As boas novas de salvação chama-se Jesus Cristo. E é por isso que a igreja, ela avança. E o inferno não pode prevalecer. Porque ninguém prevalece sobre Jesus Cristo. Lembram do endemoniado de Gadara? Por que tu vem nos perturbar aqui? Lembram quando o Senhor Jesus é aquele que tinha poder para curar o cego, o aleijado, poder para perdoar? Os evangelhos tratam isso conosco, nos apresentam esses princípios e essas verdades. Esse mesmo Jesus que é relatado nos evangelhos é o mesmo Jesus que é anunciado por Paulo aos romanos, por Paulo aos irmãos da região de Antioquia e por aqueles a quem Paulo irá pregar ainda dentro e entre os soldados romanos. A essência do Evangelho, queridos, não sou eu e não são vocês, porque nós somos servos. A essência do Evangelho é Jesus Cristo. E uma vez que Ele é a essência, esse Evangelho não tem como ser derrotado e nem destruído. E logo a seguir, quando Paulo diz que Jesus é a essência desse Evangelho, ele traz dois ensinos grandiosos para as nossas vidas. O qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. É importante entender isso aqui também. É importante compreender isso aqui. Existe um pensamento filosófico, principalmente grego, que vai dizer que o corpo é ruim, a alma é boa. E quando Paulo está tratando isso aqui com Roma, Paulo está dizendo assim, Jesus Cristo é aquele que veio segundo a carne. Então, Paulo está trabalhando uma das principais doutrinas da fé cristã, que é a doutrina da encarnação. Lembra que doutrina da encarnação não é de botar pilha em ninguém, né? De encarnar, né? Mas é de assumir, né? A forma humana. Paulo está trabalhando isso com a igreja, está ensinando isso para a igreja. Paulo está dizendo, olha, uma outra marca desse evangelho, ou melhor, a essência desse evangelho é Jesus Cristo. Porque ele é aquele que esvaziou-se da sua glória, assumiu a forma de servo e esteve entre nós e habitou entre nós, encarnou. Ele é o verbo vivo, o Filho do Deus vivo, encarnado entre nós. Paulo não tem dúvida de que Jesus, ele esteve entre nós. Paulo não parte dessa afirmação a partir de falas de Flávio Josefo. Paulo não fala isso a partir da fala de historiadores outros também. Não, Paulo fala isso com convicção daquilo que ele está conversando com os apóstolos, daquilo que ele está conversando com Barnabé, daquilo que ele está conversando com todos os que foram testemunhas oculares de Cristo Jesus.
e por aquilo que o próprio Cristo brotou no seu coração. Ou seja, Paulo tem convicção de que a essência do evangelho que ele prega é Jesus Cristo, aquele que encarnou, aquele que se humilhou, aquele que viveu entre nós, e aquele que foi posto na cruz do Calvário e que foi morto. E por que Paulo diz isso? Muito embora não esteja escrito que ele morreu, nesse ponto aqui, por causa do que vem a seguir. E foi designado Filho de Deus, verso 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. E aqui Paulo trata a segunda principal ensino do Evangelho, que é a doutrina da ressurreição. E quando Paulo fala isso, Paulo ele está caminhando junto com o que João falava, com o que João conversava, com o que João anunciava. Vamos dar um passeio na primeira epístola de João, capítulo 5. Vamos ver o que João está falando ali, a partir do verso 1. Primeira epístola de João, capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Verso 2. Nisto conhecemos e amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Vamos prosseguir na leitura. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que fé? A fé no Filho do Deus vivo, aquele que ressuscitou ao terceiro dia. A igreja de Corinto era uma igreja problemática, e Paulo ele consome um capítulo inteiro para falar sobre um problema que existe em Corinto, que é uma dúvida que tem, se realmente Jesus Cristo ressuscitou. E o capítulo 15, Paulo ele vai dizer: vocês têm dúvida? Ele ressuscitou, e muitos dos que estavam lá ainda estão entre nós. O apóstolo Paulo ele vai dizer que a essência do evangelho é Jesus Cristo, aquele que encarnou, aquele que ressuscitou, aquele que venceu a morte. Porque ele é o dono da vida, porque ele é Deus. Mas se Paulo ele fala sobre as características do mensageiro, sobre as características se ele fala sobre a fonte, e se ele fala sobre a essência, ele quer falar até onde esse evangelho pode ir. Ele deseja falar até que momento esse evangelho, até em que locais esse evangelho pode chegar, até onde esse evangelho pode ir. Logo a seguir ele diz, verso 5: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então Paulo está dizendo que, olha, esse evangelho, ele vai chegar a todo o mundo. A abrangência desse evangelho é todo o mundo. Todos irão ouvir desse evangelho de salvação, porque todos aqueles que foram chamados por Cristo Jesus, todos aqueles que são servos de Cristo Jesus, todos aqueles que foram separados por Cristo Jesus para pregarem justamente
esse evangelho que foi gerado pelo próprio Deus, anunciar esse evangelho com essa fonte, com essa origem que tem no próprio Deus, onde a essência desse evangelho é no próprio Jesus Cristo, esses serão servos obedientes, que irão levar o evangelho a todo mundo. Então, uma das características que nós iremos tratar não hoje, mas em outro momento, e uma das características do povo de Deus é a obediência. E nós precisamos entender, queridos, que o evangelho ele traz consigo essa marca também, que nós temos que ser obedientes. João 3,16. Talvez esse não precisamos nem colocar aqui, todos sabem de cor, mas vamos colocar, porque possa ter alguém nos ouvindo que não conhece o texto bíblico. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todo aquele que crê no Filho de Deus, ele não vai perecer, ele terá vida eterna, mas ele terá que desenvolver uma vida de obediência, de alegria, de prazer. Nós acabamos de ler aqui agora, 1 João 5,1. Os mandamentos de Deus, cumprir os mandamentos de Deus. E cumprir os mandamentos de Deus é algo que traz alegria para a nossa vida, prazer à nossa vida. Porque isso não é penoso, isso não é triste, isso é prazeroso. E o texto está dizendo: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. E só é possível amar a Cristo, aquele que é nascido de Deus. E uma vez que somos nascidos de Deus, nós temos a alegria de cumprir os mandamentos de Deus. Por quê? Porque os mandamentos de Deus não são penosos. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, é leve. A igreja de Deus, ela tem a alegria de cumprir e de obedecer. Essa é uma característica da igreja. Mas essa é uma característica dos que são chamados. Essa é uma característica que o evangelho planta em nós. E fazemos isso, queridos, por causa de uma finalidade, por causa da graça. Por intermédio de quem viemos a receber graça. Temos alegria em obedecer a Deus? Temos prazer em obedecer a Deus? Nós podemos abrir os nossos lábios e dizer assim como o salmista, Salmo 119, verso 47, dizer com tanta alegria, clamar com tanta alegria. Vamos ler esse texto, Salmo 119, verso 47. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Sabe por que nós podemos dizer isso? Porque a graça nos alcançou. Porque a maravilhosa graça de Cristo Jesus nos alcançou. A finalidade do Evangelho é propagar, anunciar a graça de Jesus aos homens. O favor de Jesus aos homens. Recapitulando, esse evangelho tem marcas. E os mensageiros desse evangelho têm marcas. A primeira marca há de ser propriedade de Cristo Jesus. A segunda marca, de ser chamado
terceira, de separado. Esse evangelho tem uma fonte, e a fonte está no próprio Deus. Está no próprio Senhor Jesus Cristo. Sendo a essência desse evangelho, o Senhor Jesus Cristo, por meio das doutrinas plantadas nas suas sagradas letras, na sua palavra, que é a Bíblia, onde esse alcance é a todos. Para qual fim? Para o fim da graça de Cristo ser anunciada a todos os homens. E todos aqueles que forem chamados, esses obedecerão o seu chamado. Porque a graça de Cristo, ela é irresistível. Sabendo disso, você, querido, é um mensageiro separado por Deus, com uma finalidade, que é anunciar as boas novas de salvação. Você, querido, foi chamado por Deus com uma finalidade, para anunciar as boas novas de salvação. Se você foi chamado pelo próprio Deus, por que os seus lábios ainda estão cerrados? Porque a sua vida ainda não exala o perfume de Cristo Jesus. O que é que tem de errado na tua vida, querido? A essência do Evangelho é o próprio Cristo. É o próprio Senhor Jesus. Evangelho esse que foi gerado no próprio Deus. O que significa dizer que as verdades do Evangelho são as verdades do próprio Deus. E se você anuncia uma fé no Deus vivo e no Deus de Israel, por que é que você tem medo de abrir os seus lábios e pregar e dizer que só Jesus salva? E se não tiver Jesus na tua vida, Jonathan, tu vai para o inferno. Por que tu tem medo de falar isso, querido? Você foi alcançado pela graça de Cristo. Entenda. Para viver, sabe de que maneira? Em obediência a Deus. Você não foi chamado para viver em rebeldia a Deus, mas para viver em obediência. Porque rebeldia não é coisa de ovelha, rebeldia é coisa de bode, rebeldia não é coisa de trigo, rebeldia é coisa de joio, rebeldia não é coisa de Deus, rebeldia é coisa de Satanás. Você foi chamado por Deus, pela graça de Cristo, para viver em obediência. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Porque a esperança do homem chama-se Jesus Cristo, o autor da vida.